noite, meus irmãos. Boa noite. Tá fraco hoje, hein? Vou repetir. Boa noite, meus irmãos. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, essa casa de luz. Está desde cedo arrumada, esperando por nós. Então, nós queremos dar as boas-vindas para aqueles nossos amigos habituais de toda sexta-feira, os que estão vindo a primeira vez, sintam-se todos abraçados e envolvidos nesta luz que nesse momento está nesse salão. Então, para a gente começar a esquecer os problemas lá fora, começar a se harmonizar, se identificar com a figura de Jesus, nós vamos ouvir duas músicas. Quem quiser pode cantarolar, ou então entrar naquele clima de reflexão. Por favor, amigo. Pra
Então, agora, meus irmãos, dando continuidade às nossas reflexões, nós vamos convidar a companheira Cristina para ler a página de abertura. Cobranças morais. Não efetue cobranças morais a quem, segundo as tuas contas, algo tenha ficado te devendo a vida. Sempre recebeste dos outros o que eles, por sua vez, receberam de nós. Ninguém consegue dar o que não tem. Sem que seja convenientemente preparada, nenhuma terra produz o que se quer. Temos dos nossos semelhantes exatamente o que temos reivindicado com as nossas atitudes. Não raro somos nós mesmos que não correspondemos ao investimento que nos efetuaram. Espíritos indolentes, quase tudo queremos obter pela lei do menor esforço. Quem se queixa do que não recebeu está querendo transferir responsabilidades pelo que não faz. Obrigada, companheira. E agora, meus irmãos, vamos relaxar nas nossas cadeiras, fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas. Esse Pai misericordioso, de infinito amor por todos nós, para demonstrar nesta noite a nossa gratidão por estarmos aqui todos reunidos sob o comando do Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais. Mestre Jesus, Mestre queridos, pedir, Senhor, a Tua proteção para as nossas vidas, para o nosso planeta e para a nossa casa espírita, o Centro Espírita João Evangelista, que é sempre um farol de luz iluminando os nossos caminhos, com o aprendizado, com as curas, tanto da nossa mente como do nosso físico e o nosso espírito. E que hoje, nessa noite tão especial, que os mentores espirituais aqui presentes, eles possam intuir nossas companheiras Aparecida e Neile, que estão trazendo o estudo da noite para o nosso aprendizado. Envolva todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, e nos abençoe, Senhor, neste momento e sempre, e que assim seja, com as graças de Deus. Então, companheiros, agora nós vamos convidar nossas companheiras, são as duas juntinhas ou separadas? Juntinhas? Então, nossas duas companheiras que vão trazer o estudo da noite, baseado no Evangelho de Jesus. Tá certo, companheiro? Não, é o livro dos Espíritos, companheiro. Que está ali, ó, Evangelho segundo os Espíritos. Não, mas é o livro dos Espíritos. É o livro dos Espíritos. Mas eu sou do Sejam bem-vindos. Obrigada. 40 minutos. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o capítulo 585 ao 602. O capítulo 11 dos Três Reinos. Então, ele aparecido aqui, estamos estudando, né, como vocês. Então, ela vai me tirar umas dúvidas, porque ela está esperta, né? Ela não gosta, não. Na cara dela, ó. Vou perguntar para ela a questão 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é perfeita, Aparecida? Bom, os espíritos, eles dizem que todas são boas, mas que o melhor são quatro classes. Seria a do reino mineral, vegetal, animal e hominal. Certíssimo. Quem sou eu para falar que está errado? Inclusive no livro dos Espíritos tem uma nota de Kardec onde ele coloca que os homens, por terem a questão da... Está saindo não? Está sim. Está baixo? Chega mais perto. Por terem livre-arbítrio, os homens estão numa escala acima, tá? Porque do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Agora, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 classes, né? Porque hoje não incluiu os homens nessas 3 classes, mas temos que tomar conta, né? Porque temos o ponto de vista moral, né? E é o que nós estamos buscando. Agora, 586. Tem as plantas consciência de que existem? Não, as plantas só têm vida orgânica, elas não pensam. É isso mesmo. As plantas não pensam. Só tem vida orgânica. Isso aí. É, 587. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilam. Não, as impressões que as plantas têm são somente físicas. Por elas não pensarem, elas consequentemente não têm a sensação de dor. Sobre a matéria, elas não têm percepções, consequentemente, não têm sensação da dor. Então, podemos podá-las, cortá-las. Hoje mesmo fiquei morrendo de peninha. Eu cheguei lá em casa, minha árvore estava pelada. Eu mandei tirar no tanto, eu não estava em casa, eles tiraram tudo. Eu falei, bom, vai crescer. Ela não sentiu dor, isso que é importante. 588. Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Certo, é certo. Só que é uma força mecânica. Por as plantas não pensarem, é simplesmente uma força mecânica da matéria. Não existe um pensamento à vontade. Tá? Elas não podem se opor a isso, né? Então, vamos passar para a próxima. 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, têm uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, que é a dionéia, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que
urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas de faculdade de pensar? Não, elas apenas estão numa condição de evolução, porque dentro de cada reino as espécies vão evoluindo. Não é porque elas têm essa sensibilidade de pegar os insetos que elas sejam melhores. Elas pensem, né? Elas só são uma progressão. Atrai, né? Aquilo atrai, encostou nela, a gente quando alguma coisa encosta na gente, a gente não tem esse movimento, né? De tirar. Aí a mesma coisa é com essas plantas. Tem vontade e forma uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Não, elas são plantas e estão numa transição de evolução. Elas não estão até porque essa transição de um reino para o outro, isso ainda não nos é permitido saber quando se dá, como é que isso se faz. Tá? A gente sabe que existe essa transição, mas a gente ainda não tem maturidade para poder absorver esse tipo de conhecimento, Sabedoria. Constitui a transição de uma para a outra? Você acabou de falar, né? Ela viu como é que ela é inteligente? Ela até respondeu a outra pergunta. Porque como ela, tudo na natureza, como a Aparecida falou, é uma transição, por isso mesmo, uma coisa não se assemelha à outra, e, no entanto, todas se prendem umas às outras. Como as plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Não tem as ostras que se abrem, nem os zoofitos pensam, tem apenas um instinto cego e natural. Para exemplificar isso, Kardec coloca que nós temos no nosso corpo órgãos que trabalham sem a nossa vontade. Por exemplo, sistema digestivo, circulatório, tudo isso é feito, a gente não dá comando, comendo, vai mastigar, vai passar por aqui, vai ter que fazer a digestão. Nada disso. É uma questão automática. Tá? Então, se compara essas plantas com esse tipo de organização que a gente tem no nosso corpo. Já pensou se a gente pudesse controlar isso? Eu não quero sentir dor não, hein? Não quero ter dor de estômago, não quero ter dor de cabeça, mas é independente da nossa vontade, né? A gente é que se cuide, se alimente direitinho para que as coisas corram também direitinho, né? Então vamos para 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Os espíritos dizem que, se a gente quiser entender dessa forma, sim, mas é uma espécie de instinto. Não é um pensamento. As plantas não pensam. É uma coisa instintiva. Mecânica, né? Puramente mecânica. Agora, já os animais, como aqui está perguntando, né, uma espécie de instinto, os animais, sim, eles têm instinto, porque como eles, quando eles se sentem atacados, né, ou eles agridem, ou eles fogem. Então, os animais sim, porque eles têm uma inteligência ainda pouco desenvolvida, mas os animais sim. Eles, por instinto, ou eles agridem ou eles se mandam. 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? Tudo é mais perfeito nos mundos superiores. Porém, cada reino continua sendo cada reino. Planta vai ser planta, animal vai ser animal, homem vai ser homem.
não vai ser porque está no mundo superior que uma espécie de um reino vai estar sobrepujando a outra espécie, cada um dentro do seu reino. Tá? Aqui, como a gente já tem umas plantas, né, árvores, roseiras, nós achamos assim lindas, que dão perfume. Imagine nesses mundos superiores a beleza dessas plantas. E os animais, eles também evoluem, são mais inteligentes. E nós, homens, um dia chegaremos lá, né? Nesses mundos superiores. Ainda estamos aqui batalhando para isso. Agora, 591. Os animais e o homem. Isso, 592. Obrigado, Aparecido. Se, pelo que toca à inteligência, compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre eles e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Os espíritos respondem que os filósofos eles têm algumas controvérsias quanto a isso, mas existe uma diferença entre os animais e os homens, que é a moralidade. Tá? O homem tem a noção de Deus, o homem pode avaliar as consequências dos seus atos. No reino hominal não há somente a perpetuação da espécie, que é no reino animal. No animal ele perpetua a espécie, ele tem a noção de conservação da sua espécie, ele trabalha por instinto, ele tem a noção, não tem a noção de si, ele tem a sua individualidade, mas ele não tem a noção de si, porque ele não pensa, ele não avalia o futuro. Isso é uma condição humana. E tem outra coisa, né? Muitas vezes, né, o homem, ele é assim, se baixa tanto, se rebaixa tanto, que a gente mesmo diz, cruz credo, parece um animal, mas é uma pena, né? Que esses homens se rebaixam tanto. Mas, como eles possuem a inteligência, eles aos poucos vão se melhorando, né? Porque tem pessoas que, misericórdia, parece mesmo, né? Eles se rebaixam por qualquer coisa. E as 93. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? A verdade é que na maioria dos animais o instinto é que predomina. Mas, isso é o que os espíritos estão nos respondendo. Mas não vês que muitos denotam acentuada vontade, é que ele tem uma inteligência, mas é uma inteligência delimitada, não é uma inteligência igual a do homem. Olha, mesmo a gente ainda não estamos nos mundos superiores, mas da época de Kardec até hoje, 2024, a gente nota que os animais, eles evoluíram muito, porque eu fico assim encantada com os gestos, né, dos animais, porque nas redes sociais, então eu fico, gente, eu não acredito. Aí a gente fala, né, ai, meu animalzinho em casa é inteligente, mas não é isso, né? Eles vão aprendendo com a gente, né? Então eles já estão, eu acredito, né? Que já melhoraram muito, não todos, mas já evoluíram nesse sentido, sim. Na questão da afetividade, alguns animais mostram grande afetividade, eles evoluíram talvez nessa questão. Depende do tratamento, né? Se você é bem tratado, recebe carinho, recebe amor, eles vão te retribuir. Mas o animal, a gente aprende tanto com eles, porque você bate, você briga, é só você chamar. Eles vêm bonitinho, abanando o rabinho, pulando em você. Então a gente tem que aprender muito com eles, porque eles são muito dóceis quando recebem amor. E ao contrário,
já são bem diferentes, né? São agressivos, atacam as pessoas, se está na rua, como aconteceu com essa senhora, né? Essa escritora, porque eles estavam morrendo de fome. Então, eles agiram por instinto, eu vou matar minha fome. Mas por quê? Eles recebiam maus tratos, né? Agora, deixa eu ver, dona. Muito bem, obrigado, Aparecida. Tem os animais alguma linguagem? Essa é boa. Dentro do que a gente entende como linguagem, não. Né? Se for uma linguagem articulada, claro que não. Mas entre eles têm algum... Tem a sua linguagem, né? A sua linguagem. Às vezes não é uma linguagem de gestual, né? Eles também têm esse tipo de comunicação entre eles. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Não, é como eu falei, existe o gestual, existe a maneira de se posicionar, de abanar rabo, de levantar cauda, até mesmo a feição entre eles se entendem. Porque eu tinha um papagaio que eu gostava de deixar ele nervoso. Ele de manhã acordava, né, porque eu cuidava dele, menino, louro quer café. Eu fingia que não estava escutando. Aí ele, Michel Charbelli, louro quer café. Eu fingia, elas também não atendem lá. Aí eles ficavam nervosos, louro quer café. Aí eu falava, agora eu dou. Aí eu dava o café para ele, ele ficava satisfeito. Eu achava ele muito inteligente, porque eu tive um outro que eu sonhei para ele falar alguma coisa. Você vê, né, como é que entre os animais da mesma espécie há essa diferença, né? E eu achava assim fantástico. Eu falava, nossa, como esse meu animal, esse papagaio inteligente. Ele aprendia mais fácil, então acho que ele já estava um pouquinho mais adiantado, né? E os macacos, né? Eles imitam por gestos, né? E tem um pesquisador, Roger Futter. Foi o que nós estudamos. Futter. Vamos falar Futter, vocês pesquisam lá, que ele ensinou um chimpanzé pelos sinais. Ela, além de aprender os 50 sinais, ainda aprendeu outras coisas e passou para os outros macacos. Olha que coisa fantástica. Então, se a gente tiver tempo, né, de ensinar os nossos animais, uns aprendem, outros não, né? Então temos que ter paciência com eles, né? Agora, Aparecida, vamos lá. Ela tem 595. Como gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Os animais não são máquinas, né? Como a gente pode imaginar. Contudo, a liberdade deles é limitada. Eles têm o que eles buscam sempre é a satisfação das suas necessidades e a conservação da sua espécie, né? Então eles não pensam, é tudo limitado nos animais. E na revista, nas obras de Kardec, na revista Espírita, ele nos diz que os corpos dos macacos têm a genética que mais se assemelha ao homem, porque muitos dizem que nós somos descendentes de macacos. Mas há uma raça que eu esqueci de escrever, então não me lembro. Então, os macacos são os que mais se assemelham a nós. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por sua aptidão se revela mais nas aves do que no macaco? Por exemplo, cuja formação apresenta mais análoga com a humana.
respondem que eles têm seu aparelho fonador com mais aptidão para isso, por isso que eles repetem e falam. E os macacos, eles têm a habilidade da imitação. E por isso que as aves cantam, né? A gente, que pena, né? Que o homem prende essas aves nas gaiolas e ficam só para eles. Se já pensou você acordar de manhã com vários cantos de pássaros, magnífico seria? Mas, infelizmente, eu não vejo mais. A sorte é dos pardais, né? Que não fazem nada, todo mundo acha eles feio. Ele está livre, leve e solto. Sorte dele, né? 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Os espíritos respondem que sim, que há, que sobrevive ao corpo. Tanto é que os animais, eles têm carne. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Os espíritos vão falar que, como não há um vocábulo para poder exemplificar isso, se a gente tomar a palavra alma como um princípio, sim, mas é inferior ao homem, é bom que a gente saiba. Isso não é a alma do homem, não é o espírito. É um princípio que está em desenvolvimento e evolução. E aqui no Livro dos Espíritos, eles dizem, né, que, como a Aparecida minha falou, que é bem inferior ao homem. E aqui está falando que entre a alma dos animais e a do homem, há uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem a Deus. Então, os animais são bem inferiores, né, a nós, né? Mas estão evoluindo como a gente também. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Como eles têm a alma e o princípio, isso é conservado, essa individualidade. Porém, a consciência do seu eu, eles não têm, porque eles não têm livre-arbítrio ainda, eles não pensam. O pensamento dos animais não é contínuo como o nosso, é fragmentado. Eles não têm ideia de futuro, por isso que eles a gente não pode dizer que é igual. E aqui no livro está escrito: a vida inteligente lhe permanece em estado latente. 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Se eles não têm livre-arbítrio, logicamente eles não têm essa consciência de escolha. Né? Isso não é dado ainda aos animais. Eles são tutelados por esses espíritos superiores que tutelam essa escolha. E eu sempre me perguntei, né, sobre a dor, né, dos animais, porque eles têm tudo que a gente tem. Aí eu falei, tadinho dos animais, se eles não têm expiação, por que isso acontece com eles? Então, a pesquisadora veterinária Irvênia Prada, e ela é espírita também, ela pesquisou a esse respeito. Então, ela diz que os animais, eles têm espírito como nós, só que num estado muito inferior, né? E que a dor deles sempre deve ser encarada como um sofrimento para aprender e vivenciar as experiências que eles estão vivenciando, aprendendo, né? Porque cada animal tem sua individualidade. E muitas vezes também, você vê, quando a gente quer comprar qualquer animalzinho,
a gente pesquisa de acordo com as nossas características, né? Se nós somos lerdos, que nem eu vou procurar um animalzinho pequenininho, que gosta de ficar dentro de casa, que gosta de dormir. Agora, aquela pessoa que faz caminhada, né? Ela vai procurar, que faz exercícios, eles vão procurar um animal de acordo com a característica dele. A gente está sempre pesquisando isso, né, para saber. Então, fiquei sabendo, né, que a dor deles é para a evolução deles mesmo. 601, né? 600. Eu fico empolgada, acabo esquecendo o que eu vou perguntar para ela. Ela é minha assessora. 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Os espíritos dizem que eles ficam numa erraticidade, numa espécie de erraticidade. Como eles não têm livre-arbítrio, não têm consequência do que eles fizeram, o animal, quando chega na erraticidade, a gente quando chega na erraticidade, o que é a erraticidade? É o tempo que a gente está lá para pensar as consequências dos nossos atos quando estávamos na vida. Então a gente pensa o que fez, o que não fez, reflete. O animal, como não tem essa condição, ele não vai estar lá na erraticidade com essa finalidade. A erraticidade para ele é um tempo curto, mas eles ficam também, mas não com essa conotação, entendeu? Eles ficam lá e de reencarnam quase que imediatamente. É um curto espaço de tempo. Não é como muitas pessoas pensam, meu cãozinho morreu aqui, aí tem uma ninhada lá na vizinha, meu cãozinho nasceu lá. Não é assim. Os espíritos que tutelam os animais, os espíritos superiores, eles vão ver as necessidades para poder fazer o reencarne desse animal. Às vezes eles até reencarnam próximo aos seus antigos donos, mas isso não é regra, tudo é estudo, tudo depende de estudo, a gente não pode afirmar essa condição. Tá? 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Tudo, olha, isso daí é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça da gente. Tudo progride, todo mundo progride. Todos nós estamos numa... Até a planta. Até a planta. Todos os reinos vão progredir. Então os animais, claro que também vão progredir. Nos mundos mais adiantados, onde o homem também é mais adiantado, eles também o são. 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? É pela força das coisas, não determinismo. Eles não têm a consciência. É isso que a gente tem que ficar bem claro nesse estudo, é que os animais não têm consciência de si, do seu eu, que é o que nós já temos, consciência de nós. Eles podem ter a consciência da sua individualidade como ser, mas não a sua consciência de eu, e isso nos é dado quando a gente tem um livre-arbítrio. E agora eu vou dar tempo de passar um videozinho aí. Mas eu queria falar uma coisa. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Uma coisa que a gente tem que levar em conta nesse estudo, que os animais não têm consciência da sua individualidade como ser pensante. Não pode escolher o corpo que vão reencarnar, isso é dado aos espíritos superiores. Eles não encarnam, como eu já falei, imediatamente. Tudo progride nos três reinos. Isso tem que ficar bem fundamentado. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite e passa o videozinho aí, por favor. Muito os seus donos. Muitas vezes vimos cães e gatos muito apaixonados por seus donos, grandes e pequenos, e demonstram ali o seu carinho de todas as formas possíveis e imagináveis, nos fazendo entender o quão simbólica e bela é a relação que se estabelece entre eles. Que
quer saber mais sobre esses vídeos, então vem pra gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para... Mudando a rota. Parecia ser um passeio como qualquer outro, mas nesse dia, em vez de rota normal, esse cachorro foi levado ao aeroporto por sua dona, onde foram buscar o seu dono, seu melhor amigo, e que ele não via fazia muito tempo. Pego de surpresa, a hora que o cão avista o seu dono, ele fica paralisado, mas não por muito tempo. Logo corre para cima dele chorando, abraçando e não cabendo em si de tanta alegria. Foi tão bonito o momento em que ele foi filmado por pessoas que estavam no aeroporto nesse dia, 32 anos depois. Entre as décadas de 1970 e 1980, Peter Adamson dedicou-se a cuidar de Kirsty, uma elefanta asiática nascida em 1967, que vivia no zoológico de Calderwood, em Glasgow, na Escócia. Lá, Ederson conseguiu o bem-estar de Kirsty até que, em 1987, ela foi transferida para outro lugar. Kirsty viajou para Chester, no oeste da Inglaterra, e lá conheceu sua companheira Judge, outra elefante com quem conviveu. Mais tarde, em 1994, ambas foram transportadas para Dublin, onde permaneceram até 2005. Data em que foi decidido que serão levadas para o zoológico, que fica localizado em Saarland, na Alemanha, que serve como uma casa de retiro dos elefantes. Ederson nunca esqueceu de Kirsty. Seus cuidadores atuais dizem que ela é muito inteligente e sempre está disposta a aprender. Essas características provavelmente cativaram Peter, que através de uma busca online conseguiu descobrir o paradeiro de sua antiga amiga e, graças a alguns de seus amigos, agendou uma visita ao zoológico para vê-la novamente. O reencontro foi marcado. Ao chegar na frente dela, Ederson lhe falou carinhosamente como fazia quando cuidava dela e começou a acariciá-la. Para surpresa, Kirsty o reconheceu e foi extremamente carinhosa com ele. Ela, por sua vez, deixou-o saber o quanto estava feliz em vê-lo, o abraçou em sua tromba. Peter fez os sons com os quais a chamava há mais de 30 anos e confirmou o ditado de que a memória dos elefantes é infalível. Tanto a equipe do zoológico quanto as pessoas que acompanharam Ederson ficaram surpresas com a resposta de Kirsty. Quem poderia imaginar, né? E depois de tantos anos sem vê-lo, ela reconheceria quem já cuidou dela com tanto carinho. Abraçando o seu herói. Uma leoa em uma reserva em Botswana é solta de seu cercado e corre para os braços de um homem. Por um instante, a tensão fica no ar. Toda a história desses dois amigos é tão mágica e comovente quanto o momento sugere. Valentin Gruener, da Alemanha, é um amante de gatos desde a infância. Ele começou salvando criaturas machucadas e animais passando por necessidade. Ao mesmo tempo, ele queria conhecer o mundo e se tornou um grande viajante. Primeiro, ele foi para o Canadá, onde trabalhou em campos petrolíferos, mas logo sua paixão pelos grandes felinos o levou em outra direção, na direção do continente africano. Lá ele conheceu Michael Liggert, um jovem da Dinamarca com o mesmo fascínio por esses predadores maravilhosos e perigosos. Juntos eles fundaram o projeto Moza Wildlife Project em Botswana, um local para a preservação da vida selvagem da região e seu habitat. Logo depois disso se deu o encontro do destino. Eles observavam um incidente perto da estação deles, onde 2 filhotes machos de leão foram mortos pelo próprio bando e um terceiro filhote foi deixado para trás para morrer de fome. Eles não hesitaram e correram para ajudar o bebê faminto. Juntos eles levaram o filhote de leão, que na verdade era uma fêmea, e a criaram. Eles a chamaram de Sirga. Desde o início eles estavam determinados a retorná-la para a vida selvagem. Então, era importante que ela não crescesse como outros animais que passam ali muito tempo em cativeiro. Valentin e Mikkel eram as únicas pessoas com quem ela tinha contato. Sirga não deveria se acostumar com seres humanos, porque isso tornaria o seu retorno para a vida selvagem muito mais difícil. Ela pôde conhecer a verdadeira vida na natureza, caçando e matando antílopes como toda leoa. Sirga foi incrivelmente sortuda de que Valentin e Mikkel tenham aparecido naquele dia em particular. Eles não apenas salvaram a sua vida, mas também garantiram que ela depois pudesse ter uma vida normal na natureza de seu país de origem. A amizade e gratidão que ela demonstra pelos pais adotivos neste vídeo é simplesmente maravilhosa. É impossível não achar isso lindo. 2 pessoas vivendo o seu sonho e tornando o mundo um lugar melhor, ajudando os animais. Abraço de urso. Abraçar um urso e lhe dar tanto carinho, afago e até massagem nas costas. O vídeo que mostra um homem abraçando um urso gigante fez um giro na web e em poucos dias viralizou no ano de 2016. O vídeo foi postado
postado no Facebook pelo Orphan Wildlife Center, um centro de reabilitação para animais feridos ou em perigo, animais que não conseguiram sobreviver na natureza. O urso protagonista do vídeo foi cuidado por humanos desde quando era pequeno, porque estava ferido e em risco de vida. Com o tempo, o urso foi recebendo todo o tratamento necessário que permitisse o seu crescimento. O vídeo mostra o abraço brincalhão entre um homem, o Sr. Jim, e um urso de Kojak, que pesa 700 quilos. O urso se chama Jim. Desaparecido. Um vídeo viral que mostra um menino de 10 anos chorando de emoção ao se reencontrar com seu cachorro perdido há 2 meses. E isso encantou internautas e logo viralizou na web. Gravado pelo pai da criança, o vídeo mostra quando o Tiger chegava em casa da escola. Os pais esperavam com o Bruiser, o pitbull da família que estava desaparecido com a câmera ligada. Logo que o menino entra em casa, o cachorro pula em Tiger e não consegue conter as lágrimas. Bruiser havia se perdido há meses quando estava perseguindo um coelho, e a família já não tinha mais esperança em vê-lo novamente. Mas o cachorro foi encontrado pelo Departamento de Controle de Animais dos Estados Unidos e devolvido aos donos. Um final muito feliz. E como disse o internauta no Twitter sobre o vídeo, nada mais puro do que o amor entre uma criança e o seu cachorro. As férias acabaram. Os animais de estimação, no entanto, têm a grande capacidade de desenvolver um verdadeiro apego para com seus donos, e aqueles que cuidam deles também. Este é o caso do cavalo protagonista deste vídeo. Na verdade, a sua dona ficou longe dele por 3 semanas, curtindo suas férias. As imagens nos mostram o momento em que o cavalo percebe que sua dona finalmente voltou para ele. Quando ele percebe tudo isso, ele imediatamente começa a correr para poder se deixar mimar por sua dona novamente. As imagens são realmente incríveis e vão nos mostrar aí o quanto até um cavalo, que é um animal que normalmente não estamos acostumados a ver em atitudes tão dóceis, pode ter realmente um grande abraço e o quanto odeia ficar longe das pessoas que ama. Encontro emocionante. 2 leões aparecem tendo uma reação emocionante no reencontro com a mulher que as adotou quando filhotes. Tem um vídeo divulgado na internet. As imagens mostram quanto os animais ficaram felizes ao revê-la 7 anos depois de serem entregues a um zoológico na Suíça. As leoas teriam sido levadas à instituição por terem crescido demais para serem cuidados apenas por uma mulher, informou o site do jornal inglês Metro. Sua identidade não foi revelada. Pichando. Este caso emocionou a todos que o acompanharam e também a quem assistiu ao vídeo. Robert procurava o seu gato, chegou há 7 anos. Os dois acabaram se separando, mas o homem jamais desistiu de reencontrar o amigo, mesmo com o passar dos anos. Esta emocionante história aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Um gato que brincava com algumas crianças chamou a atenção. O animal estava debilitado e uma moradora de Ventura Country o levou ao veterinário para a verificação. Após passar por tratamento, o profissional percebeu que o bichano possuía um chip de identificação e o escaneou. Foi assim que descobriu que o felino tinha um dono e ele foi acionado. Robert pegou um avião, pois morava no estado de Ohio. Quando ele chegou, o bichinho foi direto para o colo dele, como se não tivessem se passado longos 7 anos. Sentindo-se seguro entre os braços do amigo, Chevon melhorou e o dono caiu em lágrimas. E todos ao redor também se emocionaram. O vídeo foi publicado nas redes sociais e levou muito mais pessoas a chorarem juntos. Chimpanzé. Primatas vivem dando exemplos de reações similares às humanas, como afeto e gratidão. Prova maior disso é a história de Lin Bunny, um chimpanzé que encontrou os humanos que salvaram a sua vida. O animal foi cuidado por Jorge e Tânia Sanches durante os primeiros meses de vida, até ser enviado para o Zoological Wildlife Foundation em Miami. Lin Bunny ficou com seus humanos preferidos após ser rejeitado pela mãe ao nascer com pneumonia. Apesar de um início de vida difícil, Lin Bunny superou as adversidades e hoje vive plenamente saudável no zoológico. De acordo com a equipe do parque, sem o resgate do bichinho e a utilização de antibióticos, o chimpanzé não estaria vivo. Se você acha que Lin Bunny não tem noção de que George e Tânia foram essenciais em sua vida, bom, nós te convidamos a assistir esse vídeo do reencontro dos 3. Mas e aí, curioso, curtiram o vídeo de hoje? Bom, se você...
Esse daqui está melhor, não está? Eu estava com problema de garganta. Vamos agradecer às companheiras que trouxeram o estudo da noite, esse vídeo maravilhoso para aliviar nossa cabeça. Aí, o Centro Espírita João Evangelista está em festa amanhã. Por que a festa? Porque quando a gente se reúne para bater um papo, para comer uma coisa gostosa, é uma festa. E amanhã, a partir das 7 horas, nós temos um encontro na nossa casa com caldos, 3 qualidades de caldos, não é isso? E chocolate com um bolinho. Então, nós ainda temos convites, só é procurar na secretaria amanhã, chegar mais cedo, para garantir o seu caldo. O caldo está R$20 e o chocolate com o bolo está R$10. Então, sintam-se convidados, já fiquem com água na boca, porque vai ser uma delícia. E nós, quando nós estamos assim, em festa, nós somos muito divertidos, né, companheiros? Nós não somos assim sérios, só estudando. Não, a gente também se diverte saudavelmente. Então, nesse momento, nós vamos pedir para desligar os celulares, tá? Já vai desligando, porque na próxima sexta-feira nós temos um estudo dos 2 companheiros aqui nossos da casa, que é Augusto e Marco Antônio. Eles vão falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir. E na quarta-feira, eu não tenho o nome do palestrante, mas eu sei que o tema é livre. Então acompanhe nas redes sociais para vocês saberem o nome do nosso palestrante, da onde ele vem. Geralmente eles vêm de fora ou de outra casa aqui de Saquarema. Então nós temos o momento do passe, que é uma troca de energias. Nós vamos jogar as mais energias no lixo e vamos adquirir, através da espiritualidade, energias positivas que vão melhorar o nosso sistema físico, emocional, espiritual. Então vai depender da fé de cada um, chegar lá na sala de passe, se recolher, entrar em prece e pedir somente para vocês. É como se a gente fosse se consultar com um médico. Então a gente vai para o médico para falar só de nós. Aqui no salão a gente pede por todos, mas lá dentro é aquele momento íntimo. E quem trouxe sua garrafinha de água para fluidificar, pode levar, que a espiritualidade vai fluidificar. Basta segurar ou colocar do lado da cadeira, que a água vai ser fluidificada. Então, hoje no passe nós teremos a nossa dirigente, nossa companheira Neuza. Nossos passistas são Adolfo, Daniele, Eliana, Meire e Aparecida. Eu quero convidar a nossa companheira Aparecida para fazer a prece de encerramento. Antes de me despedir de vocês, dos nossos internautas, que nós tenhamos um fim de semana abençoado, tranquilo, com muita alegria e muita harmonia. E nós esperamos a todos vocês e aquele abraço bem apertado em todos. Uma boa noite. Companheiros, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, agradecer a oportunidade que tivemos do estudo, do encontro, de podermos estar aqui nessa casa de luz, de bênção, sendo assistido, cada um de nós, que possamos levar toda a tranquilidade dessa ambiência para as nossas casas, para os nossos familiares. Que Deus nos proteja, nos abençoe, que assim seja.
Graças a Deus. Aqueles que fizeram conversa fraterna na semana passada, procurem a nossa companheira lá no final da sala de som dela resposta, ok?